Como devemos compreender esse fenômeno que chamamos de morte e que tanto nos assusta? O homem criou diversas formas tortuosas de lidar com a morte, adorando-a, negando-a, aferrando-se a um sem número de crenças e assim por diante. Mas para compreender a morte, você, sem dúvida, precisa encará-la como algo totalmente novo. Porque você, na verdade, nada sabe a respeito da morte, correto? Pode ser que você já tenha visto pessoas morrendo e já tenha observado em si mesmo ou nos outros a chegada da velhice com a sua deterioração. Você sabe que existe o fim da vida física por velhice, por acidentes, por doenças, por assassinato ou por suicídio. Mas você não conhece a morte assim como conhece o sexo, a fome, a crueldade, a brutalidade. Você não sabe realmente o que é morrer. Enquanto isso não ocorrer, a morte não tem qualquer tipo de significado. Aquilo de que você tem medo é uma abstração, algo que você desconhece. Por não conhecer a plenitude da morte ou quais são as suas implicações, a mente se assusta com ela. Assusta-se com o pensamento, não com um fato que ela não conhece. Peço que avancem comigo nesse assunto. Se vocês morressem instantaneamente, não haveria tempo para pensar na morte e para ter medo dela. Mas existe um intervalo entre o agora e o momento que a morte chega. E durante esse intervalo, você terá bastante tempo para se preocupar, para racionalizar. Você quer atingir uma nova vida, se é que existe uma nova vida. Todas as ansiedades, os desejos, o conhecimento que acumulou, desde que invente teorias ou acredite em alguma forma de imortalidade, para você, a morte é algo distinto da vida. A morte está lá enquanto você está aqui, ocupado em viver, dirigindo um carro, fazendo sexo, sentindo fome, preocupando-se e indo para o escritório, acumulando conhecimentos e assim por diante. Você não deseja morrer porque não acabou de escrever o seu livro ou não aprendeu ainda a tocar maravilhosamente o violino. Assim você separa a morte da vida e diz: vou compreender a vida agora e em seguida compreenderei a morte. Mas as duas não são separadas. E esta é a primeira coisa a compreender. A vida e a morte são uma coisa só. Estão intimamente relacionadas e você não pode isolar uma delas e tentar compreendê-la sem considerar a outra. Entretanto, a maioria de nós faz isso. Separa a vida em que temos em compartimentos, estanques que não se relacionam. Se você é um economista, então a economia é toda a sua preocupação. E você não se preocupa com nada além dela. Se você é um médico, cuja especialidade é o nariz e a garganta, ou o coração, você vive naquele limitado campo de conhecimento por 40 anos. E este é o seu céu quando você morre. Lidar com a vida de forma fragmentária é viver em permanente confusão, em permanente contradição e desgraça. Você precisa enxergar a totalidade da vida e só poderá enxergar essa totalidade quando houver afeição, quando houver amor. O amor é a única revolução que produzirá ordem. De nada adianta adquirir mais e mais conhecimentos sobre matemática, sobre medicina, história, economia e em seguida tentar agrupar todos os fragmentos. Isso não resolverá nada. Sem amor, uma revolução conduz apenas à adoração do Estado ou à adoração de uma imagem ou a inumeráveis corrupções tirânicas e à destruição do homem. De maneira análoga, quando a mente, por estar assustada, mantém a morte à distância e a separa da vida diária, esta separação serve apenas para produzir mais medo, mais ansiedade e a multiplicação das teorias sobre a morte. Para compreender a morte,
você precisa compreender a vida. Mas a vida não é a continuidade do pensamento. É exatamente essa continuidade que produziu toda a nossa desgraça.